A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Cerca de 47 mil crianças permanecem atualmente em instituições de acolhimento e aproximadamente 8 mil estão cadastradas para adoção. Na fila para adotar uma criança, há pelo menos 38 mil famílias. Com tantos casais dispostos a adotar, o que ainda torna tão difícil esse procedimento? Para abordar esse tema, o USP Analisa de hoje conversa com o docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Rubens Bessac. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa. Muito obrigado, Thaís. Prazer em estar com você aqui com a Rádio USP mais uma vez. Estou à disposição de você e dos nossos ouvintes. Professor, atualmente, qual é o procedimento pelo qual devem passar as pessoas que querem adotar uma criança ou um adolescente? O procedimento é aquele fixado, Thaís, pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a nossa lei de 90, recentemente alterada, depois eu posso falar mais um pouquinho sobre isso. Mas é um procedimento de inscrição no Cadastro Nacional daquela pessoa que quer adotar e ela, então, vai se submeter, procurando uma vara da infância e da juventude, aos procedimentos fixados ali. Sempre havia uma recomendação para que os procedimentos fossem aqueles os mais rápidos possíveis, mas na verdade isso ficava muito a cargo do juiz, o que na verdade acabava num país com tantas carências como o nosso, em que nós temos muita miséria ainda, muita condição de insegurança que gera exatamente esse número altíssimo de crianças que estão procurando uma família em condições de receberem uma nova família, muito altas. E daí veio a proposta de mudança agora, que tramitou até, podemos dizer, de uma forma um tanto célere, aprovada agora por lei sancionada pelo presidente Temer no último dia 23. Se você me permite, eu já queria entrar nessa questão. O grande mérito dessa alteração, apesar de ela entrar em vários assuntos, é fixar prazos mais exíguos para que os procedimentos de verificação dos processos todos envolvidos nesse procedimento sejam seguidos e com isso a gente consiga alocar aquelas crianças que estão em condição de irem para uma nova família mais rapidamente nessa situação, serem adotadas efetivamente. Só a questão de tempo que foi alterada ou outras questões também? Uma série de questões, tivemos alguns vetos até pontuais feitos pela presidência, mas são coisas de menos importância. Na verdade, se fixa também um procedimento que é muito interessante, que é o procedimento do apadrinhamento. É algo que já existia de um ponto de vista fixado em procedimentos das varas de infância e juventude, mas agora recebeu uma padronização, quer dizer, pode-se fixar que aquela pessoa interessada em fazer uma adoção, interessada em ter uma criança ou mais de uma criança, ao invés dela já partir para o procedimento final, formal, ela entre numa fase de apadrinhamento, em que ela pode optar por passar alguns dias por semana, alguns fins de semana, períodos de férias, períodos de feriados, com aquela ou com aquelas crianças. Eu acho que isso é muito bem-vindo, porque muitas vezes nós percebemos que precisa de uma fase de uma acomodação, tanto da criança, mas também da família ou da pessoa que quer adotar, porque temos que ver que pode ser um procedimento também feito por uma única pessoa. A gente fala em casais, mas muitas vezes é uma única pessoa que quer adotar. E ela precisa, nós temos que reconhecer isso, porque faz parte da própria natureza humana, Thaís, ela própria mudar um pouquinho as suas convicções, se habituar mais, conhecer mais a criança que ela tem em vista. Então eu acho que é uma mudança que ficou regulamentada aí, muito bem-vinda. E com uma nota brasileira, nós aqui no Brasil sempre somos muito pródigos em criações. Eu vejo as criações muito pelo lado positivo, não pelo lado negativo, que é a possibilidade do apadrinhamento por pessoas jurídicas. Isso é algo extremamente inovador, nós não tínhamos essa previsão. Eu acho que é muito bem-vinda. Vamos ver como é que isso vai ser regulamentado, como é que isso depois vai, em termos que nós consigamos fazer uma avaliação num momento futuro, mas me parece algo benfazejo. Por que não uma empresa, uma pessoa jurídica que tenha condição de, em determinados dias da semana, feriados, determinados espaços de tempo, dar condições de férias, de lazer, de uma vida melhor àquelas crianças? Por que nós não podemos também prever isso? Acho que a legislação vem nesse sentido
e é algo que eu vejo com bons olhos. No caso do apadrinhamento por pessoa jurídica, seria só a parte financeira, no caso. Seria a parte financeira parte do ajuda, de dar uma ajuda, mas o grande problema é, eu não quero avançar na sua pauta aí, mas não, é na que verdade, vai dando... o apadrinhamento era uma das questões que a gente ia trabalhar. Vai dando muitas questões, porque o grande problema é que é um país com necessidades realmente e carências enormes. Então, é natural que nós tenhamos, algo que nós temos que pensar em um futuro médio ou até mais para longe, procurar diminuir. Mas nós temos um número enorme de crianças em condições de adoção e que por uma série de razões acabam ficando para trás. Então, estas, digamos assim, medidas criativas, com todas as aspas possíveis, que o legislador fez, são muito bem-vindas, porque, por um lado, não possibilitarão, no caso da pessoa jurídica, uma adoção plena, mas podem ajudar de um ponto de vista financeiro, podem permitir que aquelas crianças tenham um fim de semana num ambiente diferente do que de um centro de acolhimento onde elas estão. Nós temos que pensar que algo que é muito importante, mas nós temos que reconhecer que existe, é o preconceito contra determinadas crianças. Existe uma resistência muito grande em adoção de crianças maiores do que aquelas recém-nascidas, ou digamos até 1 ano, ou que tenham determinadas características, determinadas deficiências, às vezes, em vários casos, determinadas doenças, condições de cor de pele, tudo isto, infelizmente, mas nós temos que reconhecer de frente, é um problema no nosso país. Então eu acho que a melhor coisa é reconhecer que existe o preconceito e pensar em como combatê-lo. Eu acho que essa questão do apadrinhamento não é a solução, mas ela é talvez algo que possibilite um futuro, uma vivência um pouquinho melhor para essas crianças que não são adotadas de plano, não é? O senhor citou o caso do apadrinhamento como uma pré-adoção, vamos dizer assim, né? Um procedimento antes de se confirmar a adoção. Mas pode ser também um apadrinhamento, por exemplo, às vezes eu não quero adotar uma criança, mas eu quero apenas apadrinhar. Exatamente, Thaís. Talvez eu não tenha explicado bem, mas você tem toda a razão. Pode ficar numa situação em que aquela pessoa quer se responsabilizar por aquilo. E acho que isso tem que ser visto, por um lado, muito benfazejo, e não como algo que necessariamente caminhará para adoção. Se caminhar para adoção no caso das pessoas físicas, muito que melhor. Mas se não, já é algo muito melhor, muito mais de alocação de um valor sentimental, financeiro, de uma condição que gere felicidade. Nós temos que pensar que os centros de acolhimento são centros que até alguns são mais bem equipados, mais bem localizados, até não são todos horríveis como se coloca, existe toda uma dedicação aos profissionais que ali trabalham. Mas são centros de acolhimento, não são famílias, não são situações em que as crianças se sintam como nas famílias que elas perderam contato, que as muitas vezes não conheceram. Então, se nós conseguirmos destiná-las para adoção, melhor, mas se não, esta possibilidade do apadrinhamento já é algo bem melhor do que elas têm ali no dia a dia. O senhor citou o caso das crianças mais velhas, né, ou até com algum tipo de problema. Agora, recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo lançou uma campanha para incentivar a adoção de crianças maiores de 7 anos, chamada Adote um Boa Noite, fazendo aí referência naquele momento que a gente vai deitar, às vezes fica pensando no que aconteceu no dia, e para essas crianças, né, sempre fica aí o desejo, né, o momento que eles refletem, né, a respeito de ter uma família. O senhor acha que esse tipo de iniciativa pode reduzir o número de crianças e adolescentes mais velhos que esperam por uma família? Eu acho que sim, é um começo. Eu acho que a mídia tem um papel, primeiro a mídia jornalística informando, e aí vai os parabéns aqui, os encômios a vocês, a Rádio USP e a outros jornalistas que se interessam, mas também nós temos um papel de tentar maximizar isso o quanto mais, sabe? Eu acho que, infelizmente, o Brasil, por uma série de razões, ainda está muito preso em determinadas práticas preconceituosas e que não possibilitam um futuro melhor a essas crianças. É algo que nós devemos lamentar, mas devemos trabalhar em cima. É uma realidade, não podemos ignorar. E aí eu quero colocar algo. Eu acho que a lei
essa mudança que foi feita agora no último dia 23 foi muito bem-vinda, mas ela podia, na minha maneira, eu já faço uma crítica, poder ter avançado um pouquinho mais em possibilitar a adoção internacional, que talvez eu vá na contramão do que a maioria dos meus colegas vá, mas eu acho que nós temos uma resistência muito grande no Brasil nas práticas de adoção internacional, ainda presos talvez num preconceito, num temor, muitas vezes lendas, não vou dizer que não aconteça, mas de que as crianças serão destinadas a práticas ilícitas, às vezes coisas horrorosas como tráfico de órgãos, e eu acho que a comprovação disso é algo realmente muito distante da realidade. Acho que nós devemos enfrentar. O melhor é que as crianças sejam colocadas numa família, adotadas por famílias nacionais até, porque elas estão mais informadas no ambiente cultural, de língua, de onde elas vieram. Mas se isso não for possível, por que não se facilitar mais a adoção internacional? Ela não é vedada, mas ainda é muito dificultada. A lei deixa muito claro a preferência pela adoção nacional, a preferência por uma adoção internacional só em último caso, e eu acho que isso é uma resistência que os dados estão aí, colocam milhares de crianças, nós não estamos falando de dezenas ou centenas, são milhares de crianças num verdadeiro limbo de possibilidade de um novo futuro. É uma realidade o preconceito, é uma realidade a questão da cor da pele, é uma realidade a questão da faixa etária, para não dizer essa questão de doenças. E os estrangeiros, por razões que nem sei se caberia detalhar no programa de hoje, nós ficaríamos surpresos em ver os dados como os estrangeiros realmente não estão tão preocupados. Não que não tenham estrangeiros preconceituosos, estrangeiros que queiram crianças loirinhas, de olho azul, recém-nascidas, claro que isso sempre existe, mas eu acho que eles estão muito menos preocupados com isso. Nós vamos ficar surpresos como o número de pessoas que querem adotar em países europeus, por exemplo, é enorme e que até preferem crianças mais velhas, muitas vezes. Isso é visto como um dado de verdadeira surpresa aqui. Não ligam ou até não colocam como fator excludente, não que não liguem, mas não é uma excludência a questão da doença, da deficiência. Então, é um fator que nós devíamos refletir, porque a legislação sempre tem que vir, na minha maneira de ver, para melhorar a condição. Já melhoramos muito, agora nós temos prazos mais exíguos aí para adoção, até tem juízes aí, promotores reclamando, dizendo que os prazos fixados são impossíveis de atender. Mas vamos ver, vamos fazer uma análise, quando a gente conseguir fazer uma série histórica aí, uma análise, vamos ver se é o caso de uma futura alteração. Mas já fica dado o recado, na minha maneira de ver, respeitando as opiniões contrárias, eu acho que nós deveríamos facilitar mais, inclusive também, se for o caso, a possibilidade da adoção por estrangeiros. Por que não? Qual o problema? Hoje, qual que é o procedimento se um estrangeiro quer adotar uma criança? O estrangeiro tem que estar inscrito, tem que ser inscrito em um cadastro feito dentro de países que sejam signatários da Convenção de Haia, que trata dos procedimentos sobre adoção internacional. Os países que não estão inscritos nesse tratado, expressamente por conta da lei recém-aprovada agora, os interessados não poderão participar. E eles entrarão numa fila, existem várias entidades credenciadas no nível federal de todo acompanhamento dessa situação, e essa pessoa entra numa fila e, não havendo famílias inscritas no cadastro nacional que consigam fazer a adoção, elas passam a poder disputar em igualdade de condições a possibilidade de ter uma criança para chamar de seu, para ter colocada no âmbito da sua família. É feita daí o procedimento de adoção, lavrada uma nova certidão em nome dos pais, como é feito no procedimento de adoção nacional. Mas o que eu preciso gizar é que o estrangeiro sempre entrará em desigualdade de condições. Tem até uma razão, quer dizer, o nacional tem que estar em primeiro lugar, mas só se não tivermos famílias que consigam realmente atender à possibilidade de adoção é que os pretendentes internacionais terão prioridade. E aqui no Brasil, nos casos de adoção, sempre é feito algum tipo de acompanhamento, né, após essa criança ir para a casa dos pais, dos novos pais, no caso. No caso das crianças que são adotadas por famílias estrangeiras, existe esse tipo de acompanhamento internacional? O acompanhamento não existe uma discriminação entre o acompanhamento nacional e internacional. O que nós temos é a possibilidade fixada em lei agora de todo o procedimento de adoção ter que ser ultimado em 120 dias. Então, em até 120 dias,
Se houver uma desistência, e temos que deixar claro que a desistência pode ser daquele que quer a adoção, sendo o pai, um casal ou alguém unipessoalmente, ou às vezes de uma criança, pode acontecer da criança desistir, se ela tiver a condição de se manifestar ou ficar claro o seu desconforto, mas uma vez ultrapassado esse prazo de 120 dias, a adoção se convalida, quer dizer, ela não é possível retroagir. O que tem uma razão de ser, Thaís, porque nós não podemos também deixar situações precárias que fiquem indeterminadas para sempre. E daí muitas vezes nós temos dúvidas perguntadas por aqueles que se interessam pela matéria. E se acontecer um problema lá na frente? Bom, mas daí é uma exceção tão rara que tem que ser tratada como exceção, quer dizer, não dá para a lei prever. A lei quis fixar um procedimento agora de acompanhamento, de ultimação dos processos em até 120 dias, no que ela andou bem. E é uma das razões que os membros do Judiciário e do Ministério Público acham que são prazos irreais. Eles acham que muitas vezes não dá para conseguir terminar isso em até 4 meses. Se você me permitir, eu queria também dizer que talvez foram 4 vetos que o presidente Temer deu dentro do poder constitucional que ele tem de vetar, mas um deles me causou espécie. Eu discordo, a gente respeita as posições, porque faz parte do processo legislativo brasileiro e tradicional, mas vale a pena a gente colocar, porque existia uma disposição que no caso daquelas crianças colocadas em abrigo, em que se desconheciam as suas famílias ou quem tivesse realizado o ato de abandono, etc., a destituição da possibilidade da família procurar e a entrega para adoção se fizesse em 30 dias. E o presidente vetou, entendendo que, inclusive, expediu uma justificativa para isso, ele quis justificar, no sentido de que são prazos exíguos e que o que se deve procurar até em última análise é a família real, a família natural, e que deve se envidar os esforços nesse sentido, e que 30 dias seria um prazo exíguo demais, em descompasso com uma realidade natural do que é a criança, etc. Eu discordo, eu acho que nós temos que nos desapegar um pouco desta visão um tanto ultrapassada. É uma visão ultrapassada, quer dizer, isso em condições normais, mas assim, para uma criança que está abandonada ali, muitas vezes achada, a gente vê casos pela televisão, achadas em lixeiras, em ruas, algumas entregues na calada da noite, não se sabe quem deixou. 30 dias é um prazo grande, sabe? Os especialistas nessa fase de afirmação do emocional da criança, toda aquela bagagem que ela vai ter no curso da sua vida, sabem que essa é uma fase extremamente delicada, de precariedade, em que, penso eu, como alguém que trabalha de um ponto de vista dos direitos humanos, seria fundamental que pudessem já ter uma nova família. E quanta gente que está aguardando aí, né? Nós temos, na verdade, eu não sei se você tem esses dados, Thaís, mas praticamente 3 a 4 mais pessoas procurando adotar do que crianças que estão inscritas no cadastro. Então, vejam, se nós tivéssemos uma maleabilidade maior nas nossas convicções, nas nossas tradições, em nenhum descompasso, nós queremos o bem daquelas crianças, não é? Talvez nós caminhemos para procedimentos mais eficazes. Mas vamos deixar isso, logo vamos ter outras mudanças aí, espero eu. O senhor citou o caso das crianças que muitas vezes são abandonadas em lixeiras, né, às vezes numa situação bastante precária. Existem soluções para essas mães, né, que seria o caso de uma entrega responsável para adoção. Como que funciona esse procedimento? Porque muitas vezes a mãe não tem condição de criar, né, o bebê e às vezes prefere entregar. Olha, excelente pergunta, até porque nós observamos, eu que trabalho muito essas questões, um verdadeiro temor das mães, se elas estariam cometendo um ato ilícito. Não cometem nada. Se houver uma verificação, é claro que é melhor que uma mãe fique com o seu filho, ninguém vai dizer, ninguém em sã consciência diria em sentido contrário. Mas se percebe que não há condições de se criar por questões de uma toxicomania, problemas de remuneração, problemas físicos, doença, enfim, o juiz
juízo que esta mãe faça, ela pode, e isso acho que tem que ser incentivado até de um ponto de vista de conhecimento, e daí ela deve procurar uma vara de adoção, na verdade uma vara de infância e adolescência, né? Uma vara que se encarregue do processo de adoção, e lá ela vai receber todo o acompanhamento. É um procedimento gratuito, seja dito isso, e as pessoas que trabalham nessas varas, nesses juízos encarregados da criança e do adolescente, trabalham com essas questões de alta complexidade, são técnicos, membros do Judiciário, membros do Parquê, do Ministério Público, de altíssima conhecimento da matéria, e dão todas as instruções, não é verdade? Quer dizer, não há que ter um temor em se procurar uma situação dessa, e eu acho que a mídia tem um papel fundamental em divulgar isso. Não estamos incentivando que as mães entreguem ao Deus dará, não é isto, mas se ficar percebido uma situação de vulnerabilidade àquela criança, a lei deixa claro que ela pode fazer, não há nenhuma punição. E certamente haverão famílias, pessoas unipessoais que têm extremo interesse em adotar e dar um futuro mais promissor, com mais saúde, com mais condições e principalmente com mais amor, né? Porque nós queremos, não estamos aí romantizando, na verdade o que a gente quer é que essas crianças tenham um futuro, e se não tiver uma possibilidade de algo feito num ambiente em receber aquela condição física, aquela condição pecuniária, aquela condição emotiva, ela não conseguirá ter uma vida saudável em todos os aspectos. O senhor citou que, no caso, não é um crime, né, ela entregar. Não é crime nenhum ela entregar. A Justiça tem algum tipo de iniciativa para desmistificar essa situação? Porque a gente acredita que muitas mães não entregam exatamente por esse medo. Eu desconheço, Thaís, se existe isso. O que eu posso te dizer é que eu acho, isso aí entra no terreno um pouco do achismo agora, de que nós vamos passar a ter uma divulgação grande, até porque existe um interesse do governo em divulgar a alteração benfazeja da lei que foi feita nesse sentido, e acho que isto vai num sentido de desmistificar esses procedimentos, realmente. Aí é uma impressão que eu tenho, mas precisaríamos depois verificar se isso vem a cabo ou não. Em 2015, uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, mostrou-se a favor da adoção de crianças por casais homoafetivos. Existem leis específicas ou projetos de lei em tramitação que tratam especificamente desse tema? Porque o procedimento ele não chega a ser diferente, né, para esses casais, é o mesmo procedimento? Olha, Thaís, eu lhe diria, como pessoa que trabalha muito essas questões de direitos humanos, que hoje qualquer discriminação que se faça à vista da questão sexual, quer do gênero, quer das escolhas sexuais, daquilo que nós chamamos de identidade sexual, é extremamente deletéria, é algo de uma visão completamente destacada da realidade. A realidade é uma realidade inclusiva em que todas as pessoas são seres humanos, independentes do sexo que têm ao nascer, das suas escolhas. Temos até a questão muito discutida hoje da questão do transgênero, sempre existiu, não era tão discutida antigamente. Eu vejo isso completamente destacado da questão da adoção. A adoção é uma questão de amor e cumprir os requisitos da lei. Tem que ter uma diferença de 16 anos, obviamente, para que haja um certo destacar de faixa etária, para que você possa transmitir a paternidade, a maternidade de uma forma mais independente. A pessoa tem que ter a condição civil, tem que ser maior de 18 anos para ter o discernimento pleno em que faz isso. Mas eu acho que atendido isso, quem tem que examinar se ela estiver inscrita no Cadastro Nacional daqueles que querem adotar, o cadastro que é mantido no nível federal, tem que ser examinada pela Vara da Infância e Juventude encarregada da adoção. Qualquer discriminação que se faça em razão da condição da pessoa tem que ser vista como isso, é uma discriminação, ela tem que ser afastada. Agora, eu desconheço se tem, pode ser até que existam, eu não consegui verificar se existam projetos no sentido de procurar equalizar. Se existem, são até bem-vindos, porque eu acho que tudo aquilo que vem no sentido de procurar acabar com discriminação e equalizar tem que ser visto de um ponto de vista positivo. O que eu posso dizer muito claramente é que o cadastro não entra nessas questões, e se qualquer procedimento na Vara de Infância e Juventude que alguém saiba em algum lugar do Brasil foi feito no sentido para evitar uma adoção por alguém homossexual ou qualquer condição que seja vista como discriminação, isso tem que ser denunciado, isso tem que virar furo para que não se repita. O senhor citou no começo do programa a lei que foi aprovada, né, para facilitar os processos de adoção, e que isso trouxe também uma agilidade em relação a tempo.
por que antes dessa lei a espera era tão longa? Como que era esse processo? O que acontecia? Eu acho que a grande questão, a lei procura entender, e ela vai num espírito de modernização, que acho que não é só na questão da adoção, é em tudo. É que não adianta a gente ficar só num previsivo de que o processo tem que ser rápido, o processo tem que ser eficaz. É melhor muitas vezes fixar o número de dias que ele tem que tramitar, o período, porque em caso de descumprimento há como você acionar e dizer que o previsivo legal não foi cumprido. Então a lei ela não vai só nessa questão, a 13.509 de 2017, ela não vai só nesse sentido, mas ao ela fixar toda a duração do processo em 120 dias, ela vai dar uma agilidade muito grande e eu tenho certeza vai fazer decrescer o número de pessoas em fila de adoção. Agora, não vamos também ser ingênuos, né? Nós vivemos um país de extrema carência, em que os problemas, e não só carência, insegurança, desnível social, falta de emprego, nós não podemos também esconder o sol com a peneira. Quer dizer, eu acho que a lei não vai resolver todo o problema. Nós sempre vamos ter muitas crianças abandonadas, entregues para adoção, crianças em condição realmente que perderam seus pais até, enfim, ou porque não são localizados, ou porque morreram. Então, sempre vai existir. O que nós temos que fazer é com que diminua o gap entre o número de crianças que estão postas para adoção, os que querem adotar e essa disparidade. Mas também ainda chegará um dia que o Brasil não terá tantas crianças para adotar. Isso vai demorar um pouquinho. Bom, professor, a gente falou um pouco a respeito da importância da adoção, mas a gente sabe que existem casos de adoção compulsória, né? Quando a criança ela é entregue um pouco à revelia, né, dos pais. Como que funciona? Isso é uma exceção? Isso acontece com muita frequência? Thaís, excelente pergunta. Realmente ainda é uma exceção, mas ela é uma exceção muito, bem comum, quer dizer, não é uma exceção rara. Infelizmente, o país com tantos desníveis, tantas questões de segurança, isso acontece muito. Pais que não têm condição por conta da violência perpetrada, quer na vida que levam, quer na violência perpetrada contra as crianças, ou até questões de drogaditos. Nós observamos isso muito comum. O crack, por exemplo, é uma epidemia social, eu diria, de saúde social, as duas coisas juntas. Então, nós temos muitas vezes a análise desses casos em que é recomendada pelo Ministério Público a retirada da guarda daquela família ou daquele pai que está com a criança e a entrega para adoção forçada. Isso não é algo raro, infelizmente é bastante comum, ainda é uma exceção dentro dos processos gerais que nós estamos cuidando aqui, desse número de milhares de crianças que existem no cadastro, mas é uma realidade que nós infelizmente temos que conviver. E aí o Ministério, também a lei vai num sentido, ao ela acelerar os procedimentos todos, ela vai procurar retirar essas crianças dessa situação que eu defino como situação de risco realmente. Quer dizer, realmente uma criança muitas vezes submetida a um pai que está numa situação envolvido em violência, quer por conta da droga, quer por conta do ambiente que ele vive, pode não ter condições, certamente, de cuidar da criança como deve, ainda mais porque ela é uma pessoa vulnerável, não é um adulto, é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade muito mais acentuada. No caso, é destituído o poder dos pais, ela vai para ela fica um abrigo? Ela vai para um abrigo, nós chamamos de um centro de acolhimento. É específico para esses casos? Específico, é um centro de acolhimento específico, depende da idade, porque obviamente você não deixa no mesmo centro de acolhimento as crianças até 1 ano, depois 1 a 2 anos, depois de 4 a 8 anos você tem centros diferenciados. Às vezes pode acontecer muito pontualmente de estarem ali por um período curto juntas, mas são centros de acolhimento diferenciados e obviamente é uma preocupação que é dada uma seriedade maior ali pelo Ministério Público, pelo promotor envolvido e pelo juiz encarregado do processo. A criança, ela fica sob uma tutela do Estado naquele centro de acolhimento e eu acho que realmente essa diminuição dos prazos de adoção possibilitará a escolha de um futuro maior num prazo mais rápido. Vamos ver, a lei é muito recente, mas nós já teremos condição, talvez num prazo curto, em fazer uma análise se isso andou bem ou não. Bom, professor, então fica o convite para fazer uma nova análise dessa lei, né? Aqui no USP Analisa, fica o convite para o senhor participar novamente aqui em breve. Eu que agradeço muito a você, ao programa, ao nosso Instituto de Estudos Avançados aqui, em Ribeirão Preto, e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, professor. Tivemos hoje aqui o docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, professor Rubens Bessac, falando sobre adoção. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.